ele fez essa oração ao Senhor, né? E ele também, se nós analisarmos aqui o contexto, olha só, acompanhe comigo o versículo, capítulo 19 ainda, tá? Capítulo 19, porque esse é um tema muito relevante da Bíblia. Essa afronta foi uma das maiores, né? Então, capítulo 19, para a gente andar um pouquinho aqui, versículo de número 27. Vamos ler aqui em diante. Capítulo 19, segundo Reis, verso 27. Mas eu conheço, aqui é Deus falando sobre esse rei da Síria. É Deus falando dele, falando do rei da Síria. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Irmãos, ninguém se levanta contra Deus e fica. Deus até permite o camarada afrontar ele, mas ai daquele que fizer isso. Esse camarada, ele achou que ele ia fazer com o povo de Deus o que ele fez com os outros povos. Na verdade, ele estava afrontando ao Deus vivo. Por quê? Porque quando você está afrontando um servo de Deus, você está afrontando ao próprio Deus. Porque na nossa vida, não é nós que mandamos, é Deus. Ela está entregue a Ele, não é? E olha só o que foi dito. Olha só o que foi dito, meus irmãos, também. Olha que coisa terrível, eu quero que vocês acompanhem comigo. No capítulo agora 18, depois eu vou voltar para o 19, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, estou pegando só as partes principais porque a história é grande. Então, capítulo 18, olha só o verso 27. O que está escrito no versículo 27 do capítulo 18, segundo Reis? Mas Rabsaque, segundo Reis, capítulo 18, verso 27. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor, Senaqueribe, que era o rei, para dizer-te estas palavras a ti somente e ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? O bicho era danado. Vocês vão comer, em outras palavras, né? Se vocês não se entregarem a nós, vocês vão comer o próprio excremento de vocês, as fezes, e beberem a própria urina. Olha só a tamanha perversidade desse rei. O bicho era endemoniado, mas só que Deus estava reservando para ele. Deus permitiu ele falar, ele se levantar e ficar orgulhoso e arrogante. Deus permitiu isso acontecer. Mas aí vamos voltar agora para 19, capítulo 19, onde nós estávamos. O que Deus falou? Deus falou que o povo ia prosperar, e depois que ele falou que o povo dele ia prosperar, além do povo não ser destruído, o povo ia prosperar. Aí no versículo de número 32, disse assim o Senhor, ó, capítulo 19 agora, verso 32 ao 34. Pelo que assim diz o Senhor, verso 32, segundo Reis, capítulo 19. Acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aí Deus deu a palavra. Deus permitiu ele afrontar e falar. Aí Deus, em outras palavras, Deus falou: agora o negócio é comigo. Eu vou defender a cidade, ninguém vai entrar aqui. Eu defenderei esta cidade. Flecha alguma entrará nesta cidade, nem tranqueiras serão levantadas, porque eu a defenderei por amor de mim e por amor de meu servo Davi.
quando Deus fala algo, alguém está te ameaçando. Mas se Deus liberar uma palavra, como Ele tem muitas liberadas para nós, tem muitas promessas da Bíblia, de que não vai acontecer nada com você, fique em paz. Porque o que vai prevalecer não é a palavra da ameaça do inimigo, mas sim a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, não é? Então essa afronta, irmãos, foi uma das piores afrontas de toda a Bíblia Sagrada. Por isso que eu estou pegando um pouquinho do contexto, do trecho que eu comecei lá, porque quando eu li lá, Deus falando, né, a Ezequias, que além de curá-lo, ia livrá-lo das mãos do rei da Síria, olha só que tamanho de livramento. O negócio estava pegando, né? O homem queria fazer genocídio, capaz de terminar todo mundo. E qual foi o fim desse homem? Vamos ver aqui o versículo 35, os últimos versículos do capítulo 19, mesmo do segundo Reis. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles fizeram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, verso 37, estando ele a adorar na casa de Nisroch, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esarhaddon, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu com ele? O exército dele de 185.000 soldados assírios, esse exército numeroso, grandioso, em quem ele tanto confiava, o rei da Síria, Deus mandou só um anjo, e um anjo do Senhor somente matou 185.000 soldados do exército poderoso do rei da Síria. Só um anjo de Deus, hein? Imagina se Deus tivesse mandado mais, né? Mas Deus mandou só um para mostrar para ele que um do exército angelical de Deus, um só, é páreo para destruir todos os exércitos da terra. Só para mostrar para ele: olha onde ele mexeu, mal sabia ele. E além disso, Deus falou que ele voltaria pelo mesmo caminho de onde veio. Ele voltou. Aí, para acabar de cumprir a profecia, eu acho interessante esse detalhe. E ele estava na casa do seu Deus a adorar o seu Deus, diante do seu Deus ali, né? Ele talvez estava naquele momento ali perguntando para o seu Deus, né? Por que o Senhor permitiu que nós fôssemos derrotados assim, talvez, né? O Senhor, que é o nosso Deus poderoso. E o camarada, quando ele está no engano, ele vai continuar no engano até morrer, porque só Deus pode libertar do engano. Então, ele, a adorar o seu Deus, na casa do seu Deus, vieram seus filhos, não é? Adrameleque e Sarezer, e mataram-lhe a espada. Ele foi morto, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, diante do seu próprio Deus, em quem ele confiava. Deus fez isso para mostrar para ele que de Deus não se zomba. A Bíblia fala isso. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ceifará. Então nós não podemos zombar de Deus. Deus não é homem. Nós não podemos zombar de ninguém, né? Quem dirá de Deus? Com certeza, porque Deus é poderoso. Deus, irmão, se ele soprar sobre a terra, o mundo acaba. Deus é um ser tão poderoso que é difícil até de descrever o seu poder com palavras. Mas a Bíblia fala. Então, no que a Bíblia fala, a gente vai, né, estudando para a gente ver quem é Deus. Certo? Então, esse foi o grande livramento que Deus deu a Ezequias. E aí, vamos voltar lá no capítulo 20. Capítulo 20, agora, para encerrarmos, né? Versículo de número 7, onde nós paramos. Capítulo 20, segundo Reis, versículo 7 agora.
Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então, irmãos, será que Deus precisava dessa pasta de figos para curar ele? Mas ele quis usar naquele momento. Mas se Deus quisesse mandar uma só palavra, ele seria curado também. Mas isso também é para nós um ensinamento de que Deus pode até usar a medicina para curar. Ele cura de qualquer jeito que ele quiser. Ele cura, creio eu, até sem falar nada. Só olhando para nós ele já nos cura. Nós precisamos de orar. Eu creio que Deus é só olhar. O olhar de Deus levanta mortos, ressuscita mortos, cura enfermos, restaura a vida, salva almas, liberta pessoas do cativeiro. Só o olhar. Tão poderoso. Né? Então, Deus usou ali a pasta de figos, né? E eles puseram sobre a úlcera do rei Ezequias e ele recuperou a saúde. Oh, glória a Deus. Vamos continuar, verso 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? É lógico que no versículo antes ele estava já recuperado, né? Mas aqui é no sentido que ainda não havia acontecido, certo? Então ele perguntou ao profeta Isaías: qual, verso 8, será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então ele perguntou, né? Qual será o sinal? A garantia, naquele momento ele ficou meio, até porque antigamente tinha muito essa questão de sinais, né? As pessoas pediam sinais para comprovação, né? Aí no versículo de número 9, Isaías respondeu para ele: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Qual que você quer? O profeta disse para Isaías: qual que você quer, Ezequias? Que a sombra do relógio ela adiante ou ela retroceda? Porque o relógio era assim, era uma escada, e à medida que a sombra do sol, né, projetava na escada, eles observavam o tempo. Era o relógio da época, entendeu? Então, ele perguntou para ele: você quer que a sombra adiante ou retroceda? Ainda falou com ele assim: olha só, você que vai escolher. Aí ele disse: é fácil, verso 10, que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Eu prefiro que ela retroceda. Ele achou que era, né, mais difícil ela retroceder. Aí o profeta Isaías clamou, orou ao Senhor, né? E fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Ou seja, o sol, né, projetava aquela sombra ali naquela escada, né? Como eu disse. Então Isaías, o profeta, orou e o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol de diante do relógio de Acás. Maravilha, né? Olha como é Deus, hein? Como Deus conhece o nosso coração. E às vezes nós pedimos algo a Deus, não que hoje a gente precise de pedir sinal. Dependendo, a gente pede, dependendo não. Eu não vejo muita necessidade. Por quê? Vou explicar para os irmãos que vão entender. Hoje nós não temos a palavra que nos fala quase praticamente tudo que nós precisamos. Então às vezes tem pessoa que pede um sinal para Deus. Dependendo da situação, a pessoa pede, Deus mostra um sinal. Mas dependendo é uma coisa que já está clara, né? A época era muito usada essa questão de sinal. Qual será o sinal que Deus vai dar de que Ele vai fazer isso ou aquilo, né? Mas qual que é o grande sinal que Deus já deu para a igreja? Hoje, se nós trazermos isso para os nossos dias, Jesus Cristo é o grande sinal que já foi dado. Em Jesus Cristo nós temos todo o poder que nós precisamos, né? Nem sempre uma pessoa vai ser curada. Eu já orei para a pessoa que foi curada e já orei para a pessoa que morreu. Não que eu orei para a pessoa morrer, eu orei para Deus curar e morreu. Porque às vezes a gente ora para Deus curar e Deus quer recolher. Às vezes isso.
Então não cabe a nós, né? Mas sempre a gente ora no intuito da pessoa recuperar e sarar, né, irmão? Sempre assim. Mas às vezes Deus não quer curar. No caso de Ezequias, ele ouviu ali a oração, viu as lágrimas e acrescentou mais 15 anos de vida. Mas nem todo caso vai ser assim, né? E uma coisa importante que nós aprendemos também, quando nós nos deparamos com esse trecho, é que ele era um homem que andava na presença de Deus. Quando ele orou, né, a importância de nós nos esforçarmos para obedecer a Deus é o que também? Quando nós formos pedir algo a Deus, não é que as nossas obras nos justificam, no sentido de nós fazermos as obras para ganharmos de Deus, mas as obras de fé, elas também determinam às vezes, né, a ação de Deus ou não na vida de uma pessoa. Por isso que ele lembrou a Deus de suas obras, que eram boas obras. Até porque uma pessoa que serve a Deus, ela pode ter más obras? Ela pode ser uma pessoa de más obras? Não, ela tem que ser pessoa de boas obras. A Bíblia fala do homem mau e do homem bom, não é? Jesus disse isso. Então, irmãos, nós servimos ao mesmo Deus de Ezequias, o Deus que livrou, o Deus que abençoou, o Deus que cura, o Deus que, quando nós clamamos, né? Quantas vezes também nós estamos, às vezes até doentes mesmo, né? E acontece da gente ficar ali naquela dependência de Deus, porque a gente sente que tem hora que a gente está passando por uma situação que, se Deus não agir, a coisa fica feia. Tem coisa que não adianta. Médico não é para dinheiro, não é para poder financeiro, não é para poder da medicina, é só para Deus. Verdade. Tem hora que, se Deus não agir, não é? Esse senhor aí, ele saiu, à época da pandemia, ele saiu carregado da casa dele, nem ele sabia, que ele tinha até perdido um pouco da consciência. Saiu meio que morto. E saiu meio que morto, carregado da casa dele. Nem ele, no momento em que eles carregaram ele já estava meio que inconsciente já. E quando a irmã dele me ligou para me falar, ela falou: pastor, ora que o negócio está ruim. Eu vi meu irmão saindo daqui do jeito que eu vi ele saindo, não sei se ele volta tudo não. Graças a Deus foi. Então, quer dizer, naquele momento que a irmã dele nos avisou, nós oramos, nós pedimos a Deus. E aí ele foi se recuperando, e saiu do hospital, né? Foi até, como é que é o nome lá? Lá do Uai, ele foi para o Uai, onde era o antigo hospital evangélico de Manaus, né? Então ele entrou lá meio que inconsciente, enfermo, meio morto, e nós oramos, e Deus deu vida a ele, e ele está aí hoje. E hoje ele está completando 78 anos de vida. Isso aconteceu uns 3 anos atrás, não é? Glória a Deus, né? É verdade. Então, quer dizer, há 3 anos atrás aproximadamente aconteceu isso, e ele está continuando a viver. E que Deus abençoe que ele viva quando Deus tiver de programa para ele, estiver, né? Para que ele, melhor dizendo, enquanto ele vida tiver, para que ele continue vivendo aqui na terra da melhor maneira possível. Então, quer dizer, o Deus que opera hoje é o mesmo Deus que operava no passado. Então, quando você clama, nós não aprendemos sobre Deus para apenas aprendermos aqui e na hora que a coisa fica difícil a gente cruza os braços, não. Nós estamos aprendendo de um Deus que é vivo e está no nosso meio. E que quando a pessoa crê e clama a Deus, Deus ouve. Quando a pessoa clama de coração, como Ezequias, né? Ele clamou de coração. E se tem uma coisa boa, é quando você está na hora do vento, daquela tempestade da vida, aquele problema que sai do seu controle, e você clama a Deus, você sente que sua vida está saindo do controle seu ali naquele momento, e entrando no controle de Deus, e você clama a Deus, Deus vai e aplaca a situação. Deus faz o vento cessar, o mar parar, para que você siga em paz. Quer dizer, isso aí tem dinheiro que paga. É esse Deus que nós servimos. Não é o Deus que quer nos dar uma bênção aqui na terra, ou como muitas pessoas pensam, né? Uma vida boa, talvez, uma casa, talvez um bom emprego. Essas coisas eu creio que Deus dá sim. Deus, ele quer nos ver da melhor maneira, né?
que nós pudermos estar aqui na terra, ou da melhor maneira que nós pudermos ficar. Porém, Deus tem um plano muito maior para nós. Qual? Que é, além de nos abençoar aqui na vida, nesta vida, nos conceder a vida eterna. Não é? Porque Deus, se fosse para Ele nos dar algo só nesta vida, ficaria até assim contra a sua própria natureza, né? Ou contra a sua própria palavra. Então Deus não chamou o homem para dar uma bênção para o homem somente aqui na terra. Aqui na terra, nós com certeza temos visto e vamos continuar a ver muitas coisas de Deus. Porém, o que Deus nos quer dar, além de tudo que nós estamos vendo, e ainda vamos ver, se vivermos, se tivermos vida até lá, é muito além do que nós podemos ver a viver agora. Então nunca deixe de servir a Deus, porque tem pessoa que serve a Deus e acontece um problema, ela afasta, não é? Ela aborrece com Deus e ela afasta. Por que às vezes a pessoa afasta? Porque o coração da pessoa está na terra. Se Deus não fez algo concernente a esta vida, a pessoa aborrece e afasta. Não. Se Deus fez, amém. Se Ele não fez, amém também, porque Ele sabe todas as coisas. Mas o que eu não quero perder é o próprio Deus no meu ser. Eu posso perder tudo nesta vida. Nós podemos perder tudo de acordo com a vida. Mas a única coisa que nós não podemos perder chama-se o Espírito Santo de Deus, que é Deus dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo tem o próprio Deus, porque o Espírito de Deus, a Bíblia fala, é Deus dentro do homem. Deus dentro do homem. O que Deus tem para nós vai muito mais além do que uma bênção, do que algo que nós estávamos pedindo, de repente isso não vem acontecer. Vai muito além disso, né? Então, que seja a nossa vida uma vida para o louvor de Deus, não é? Se coloque sobre os seus pés. Irmãos, eu faço essa pergunta porque tem que fazer, né? Está a nossa irmã Marta, né? E o nosso irmão Luiz. O irmão Marcos, ele já está caminhando aí conosco, né? E então, eu vou dizer para vocês assim, a irmã encontra-se no momento afastada. E o irmão Luiz, que é filho, né? Como é que é a questão espiritual dele? Ele também não conhece toda a palavra. Né? Amém. Ele está afastado também? Também. Então, vou fazer uma pergunta, irmão, que a gente tem que fazer. Quando eu conheço todo mundo na igreja, às vezes não preciso perguntar, porque eu sei que a todo mundo está caminhando e tal, mas quando eu não conheço, igual eu perguntei agora, a gente tem que fazer essa pergunta. Você já, né, seguiu a igreja, você sabe disso. Vocês querem se reconciliar com o Senhor hoje, nesta noite? Ainda não. Ainda não. Vai esperar um pouco. Eu quero firmar bem entre os meus pés dentro da presença, né? Amém. Para mim não acontecer igual aconteceu. Também vai esperar, né? Isso aí. Isso é importante porque não há necessidade de eu falar tanta coisa, porque você conviveu quantos anos no Evangelho? Mais ou menos. Foi 20 anos. Pois é, muitos anos. Né? Então você teve uma vida assim, envolvida no Evangelho, né? E por algum motivo a gente vai conversando, né? Com o tempo, tudo é com o tempo. Não dá para despejar caçando todo dia só. As horas não permitem, né? Mas assim, então, por algum motivo que eu desconheço, vocês se afastaram, e eu creio que vocês continuando a buscar, Deus vai continuar te porque Deus, Ele não chama ninguém para nada, inutilmente. Deus tem propósito para todos, e o primeiro e principal propósito, vocês sabem qual é: a salvação. Qual que é o chamado para as pessoas de Deus? E a vocação? O chamado para a salvação, a vocação da salvação. Ele nos vocacionou para a salvação. Bem, faça assim com as mãos em nome desse Deus. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo.
Dê a todos um final de domingo consolado, animado e encorajado, para que todos terminem a semana, Pai, e comece a semana prática amanhã, no encorajamento divino do Espírito Santo. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Irmãos, não vá embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém. Parabéns, tá? Aí nós temos que, irmãos, um detalhe só, pode ser. Vamos fazer um negócio aqui importante. Um minuto do tempo de vocês. Vamos fazer uma oração para o irmão Gercino? Vem cá, irmão Gercino. É o aniversário dele, 78 anos. É uma marca, né? Vamos fazer uma oração por ele, todos nós aqui. Fica aí, irmão. É que a igreja esteja em pedir oração também, amém? Estenda assim as mãos para a vida dele, vamos orar. Pai, está aqui o irmão Gercino completando 78 anos de vida. Senhor, já tem mais de 10 anos que ele caminha conosco. Então, a Deus e Pai, como foi falado durante o culto também, ele passou por maus momentos até em que algumas pessoas não acreditavam mais, ó Pai, que ele deveria. Mas o Senhor é bondoso. Há 3 anos aproximadamente atrás, e Deus deu vida a ele, ó Pai. Nós oramos, o Senhor concedeu boa recuperação e ele está conosco até hoje. Pai, nós oramos para que a vida dele, meu Pai, seja a cada dia abençoada pelo Senhor, continue sendo abençoado fisicamente, espiritualmente, que não falte nada para ele do que ele necessita e precisa, Deus e Pai. Assim nós apresentamos a vida dele ao Senhor e que o coração dele seja conservado na tua presença, meu Pai, para que ele não desvie nem para um lado e nem para o outro, e continue assim servindo ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, até, meu Pai, o dia do Senhor para ele e para todos nós. Assim eu oro e o abençoo, não somente eu, como todos nós, a igreja toda, Pai, toda, com as bênçãos espirituais e materiais do Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. O senhor Francisco não deve ter um recado do senhor. Rapaz, ele me mandou um áudio hoje de manhã falando que vai vir amanhã à tarde. De tarde? Eu achei que deve ser. Não mandei o áudio para essa cedo, mas se for vencedor, você está